Olá a todos e todas, meu nome é Nathan Castro Fonseca, sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Piauí e atualmente estou finalizando o doutorado em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje eu estarei ministrando a aula 17 do módulo 4. Essa aula está voltada para a temática de políticas públicas aplicadas à conservação e mais especificamente eu vou estar falando sobre a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, a Lei 12.651 de 2012. Essa lei ela popularmente é conhecida como Código Florestal. Nessa aula eu vou estar falando um pouco sobre o histórico, né, do porquê da criação dessa lei, das leis anteriores, qual o motivo, né, os principais motivos. Vou estar falando sobre os principais tópicos dessa lei, que é as áreas de preservação permanente, reserva legal. Vou falar também um pouco sobre a supressão da vegetação para fins alternativos do solo, como que se dá essa supressão. E, por último, vou falar um pouco sobre as punições para aqueles que infringem a lei, na verdade, fazem o desmatamento de forma ilegal. Então, basicamente, o nosso cronograma vai ser esse. E como a lei ela tem ao todo 84 artigos, e aí a gente tem um tempo limitado, né, de no máximo uns 35 minutos de aula, eu não tenho como aqui destrinchar toda essa lei. Então, por isso eu trouxe esses principais tópicos para a gente falar um pouco sobre eles, quais as importâncias, né? Com relação ao histórico, desde a chegada dos colonizadores há mais de 500 anos atrás, aqui no nosso país, no Brasil, tem-se a ideia de que, na verdade, as florestas, a natureza como um todo, elas são fonte de recursos sem fim. Infelizmente, passaram aí mais de 500 anos e até hoje, atualmente, ainda existem pessoas que têm essa ideia de que a floresta, de que os recursos naturais são infinitos, né, que você pode estar usando de todas as formas e de todas as quantidades e não irá termos um colapso, por exemplo, das florestas, dos serviços por elas desempenhados. E, na verdade, esse pensamento ele vem desde a colonização, né, da chegada dos colonizadores, e a ideia é que as florestas, na verdade, elas são um impedimento ao desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do país. Como eu já falei, até dias atuais, hoje, ainda existe pessoas que pensam dessa forma. E aí, com esse pensamento foi que houve, né, um avanço do desmatamento de forma desastrosa, né, sem nenhum planejamento, sem nenhum plano de manejo. Desmatamento principalmente para fins de extração de madeira, né, para serraria, para diversos outros fins. Houve também o desmatamento em áreas de grande risco, principalmente topos de morro, né, e principalmente na época da colonização para plantio de monocultura de cafezais. Existe também o desenvolvimento urbano, né, e, e aqui eu ressalto em alguns locais indevidos, né, principalmente em áreas de risco, sem nenhum planejamento. Então, todos esses aspectos fizeram com que, em 1934, houvesse uma preocupação, né, com o desmatamento, com a diminuição dos recursos naturais. E aí foi então no governo de Getúlio Vargas quando ele criou a primeira lei, por meio do decreto 23.793. Estava então aí criado a primeira lei de proteção da vegetação nativa, né? A lei, o Código Florestal de 1934. Essa lei ela já obrigava os proprietários de terras a manterem 25% de seus imóveis com cobertura vegetal. Então já tinha essa preocupação de manter florestas nas suas propriedades. Porém, nessa lei ela não especificava quais eram as áreas, se era um topo de morros, se era áreas de várzea, se era áreas talvez no entorno das suas residências, não tinha essa preocupação de especificar em quais áreas deveriam manter essa reserva de 25%. Além disso, a lei também incentivava a retirada total da vegetação, desde que pelo menos esses 25% fossem replantados. Né? A lei, ela, ao mesmo tempo que protegia esses 25%, ela dava essa possibilidade do proprietário fazer a supressão da vegetação, desde que ele fizesse a reposição novamente depois, com um plantio. Mas aí
tem uma outra lacuna, né? Eles não especificavam quais espécies. Então, eu, como proprietário, eu poderia fazer a supressão total da minha área, né? E eu poderia plantar, fazer o replantio com espécies exóticas. Então, tinha essas lacunas como tem hoje, né, nas leis. Passou-se os anos e aí, em 1962 foi proposta uma nova lei. Então, na época, o ministro da Agricultura, o Armando de Queiroz Monteiro Filho, ele se preocupou e viu que a agricultura em si ela tinha uma relação positiva com a manutenção das florestas também, né? Ele percebeu que a diminuição das florestas causava impacto negativo na agricultura. Então, a partir daí, e aí eu posso até especificar aqui como assim essa relação positiva, né? Então, talvez a falta de um polinizador, a partir da supressão da vegetação, houve essa deficiência, né, dos polinizadores, e aí, consequentemente, diminui a agricultura que depende de polinização. Então, em 1962, teve a ideia de criar uma nova lei restringindo mais ainda esse desmatamento, né, essa supressão das florestas. Essa lei ela levou 3 anos de debate, e aí, em 15 de setembro de 1965, o então presidente da época, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele sancionou a Lei Federal 4.771, que é o Código Florestal de 65. E aí, além dessa preocupação com a diminuição da agricultura, com a diminuição dos recursos hídricos, essa lei também ela preocupava com áreas de risco, principalmente topos de morro, né? E aí a parte de recursos hídricos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, houve aí um avanço da lei de 34 para a lei de 65, né? Além disso, essa lei ela determinava que, em vez de 25%, teria que se manter 50% da vegetação de cada propriedade na Amazônia, na Amazônia, né? Ele deveria ser preservado 50%. Nas demais regiões do país, o exigido era 20%. Então, Amazônia 50%, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, dentre outros biomas, 20%. A lei também, além disso, ela definiu as áreas que antes na lei de 34 não era definida. Então, elas definiam as áreas de preservação permanente, que deveriam ser obrigatórias mantidas, né, no campo ou nas cidades. Então, aqui temos essa figura que mostra que na Amazônia 50% poderia ser feita a supressão para diversos fins, né, de agricultura e outros, e 50% teria que ser mantido. E os demais biomas teriam que manter 20% da sua vegetação. Os demais poderiam ser suprimidos para outros fins. Okay? Passou-se os anos, e 30 anos depois dessa lei 4.771 de 65, o Brasil registrou o maior índice de desmatamento na Amazônia. Então, a gente preocupou-se novamente e viu que, na verdade, a lei de 65 ela não estava sendo bem não estavam protegendo bem essas florestas, ou a falta de fiscalização, dentre outras possibilidades, né? Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, 30 anos depois, editou, em 1996, a medida provisória 1511 e aumentou a reserva legal nas áreas de floresta para 80%, 80%. Ou seja, a Amazônia, que antes era 50%, na lei de 65, ele propôs aumentar para 80%. Mas o bioma cerrado, dentro da Amazônia legal, que antes, na lei de 65, ela era de 50% também, ela reduziu-se para 35%, certo? Então, teve uma perda, aumentou para a Amazônia, a floresta Amazônia, no entanto, o cerrado dentro da Amazônia legal, ela diminuiu de 50% para 35%. E aí, com essas mudanças na lei, houve aí vários conflitos, né, principalmente no setor agropecuário. Por quê? Porque à medida que aumenta a porcentagem de áreas que devem ser protegidas, diminui as áreas aptas à parte de agropecuária, né? Então, e aí no Brasil, apesar de ser uma lei importante para a sociedade, né, houve aí uma imensa pressão da parte desse setor agropecuário para sua modificação. Ou seja, com relação, por exemplo, a Amazônia passou de 50% para 80%. Então, na visão dos agropecuários, eles estariam perdendo terras, né, para a produção. E também a razão da insatisfação é que após muitas décadas, né, desde 1934,
essa lei realmente ela começou a ser aplicada, principalmente a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que aí essa lei ela trouxe penas mais duras para aqueles que desobedecessem a legislação ambiental, principalmente a Lei 12.651, e, na verdade, a Lei 2.651 é a atual. Quem infringisse a Lei 4.771 de 65. Então, a fiscalização no campo também aumentou, né, e o Ministério Público passou, né, a agir com maior vigor em suas denúncias. Além disso, os proprietários que infringissem a lei, eles teriam restrições de financiamento bancário, ou seja, aqueles que teriam desmatado de forma ilegal, eles não teriam esse benefício para fins de melhoria na estrutura da sua fazenda, dentre outros. Então, ficou aí esse conflito entre tanto o setor agropecuário, né, e os ambientalistas que defendiam a permanência dessa legislação e da aplicação das multas, né? Então, o que acontece no Brasil principalmente quando é voltado para a parte de conservação, quando se vê uma lei sendo aplicada de forma correta, o que acontece? Tem uma nova pressão para mudanças dessas leis. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Né? No lugar de se adequar e conservar os recursos naturais, o que já geraria custos na hora de fazer a fiscalização e tudo mais, a ideia era desenvolver um modelo baseado no retorno imediato e sem uma visão de sustentabilidade a longo prazo, ou seja, mudar novamente a lei, a legislação. Então, aí teve início em 2009 uma criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados, e então, na época, era o deputado Aldo Rebelo, que era o relator, e aí relator dessa nova mudança da Lei 4.671, e aí houve aí vários conflitos entre os ruralistas, né, e versus os ambientalistas, principalmente porque essa proposta de mudança da lei 4.771, ela trazia pontos muitos que, de acordo com os ambientalistas, eram negativos, né? Principalmente com relação às áreas de preservação permanente, que aí nessa nova lei eles colocavam que algumas áreas de preservação permanente deveriam deixar de existir, principalmente topos de morros, né, áreas com altitude acima de 1.800 metros, manguezais e veredas. Redução também tinha como proposta reduzir as áreas de APPs e ripárias, que eu vou estar falando sobre essas áreas posteriormente. A dispensa das reservas legais para os postos rurais, de quatro modos fiscais, até quatro modos fiscais, né? Redução da reserva legal para fins de regularização ambiental. E um dos principais pontos de conflito foi o aniquilamento e anistia a passivos e crimes ambientais. Então, eu ressalto aqui que alguns desses pontos, realmente, eles conseguiram fazer essa mudança. Aí, então, após vários debates, né, de 2009, com as propostas até 2012, o relatório ele foi aprovado no dia 24 de maio de 2012 na Câmara dos Deputados, no atual mandato da presidenta Dilma Rousseff. Então, ela sancionou no dia 25 de 5 de 2012 a Lei 12.651, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou seja, a partir do dia 25 de 5 de 2012 estava sancionada a nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa, mais popularmente conhecida como Lei do Código Florestal. Certo? Então, o que essa lei ela estabelecia? Ela estabelecia normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanentes, áreas de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle de origem dos produtos florestais, também ressaltava sobre controle e prevenção dos incêndios florestais e ela previa instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, o artigo 1 é basicamente isso que essa lei estabelecia com relação às suas normas gerais. Como já mencionado no início dessa aula, a Lei 12.651 ela tem 84 artigos. Né? Então, não tem como eu especificar todos aqui, e aí por isso eu trouxe os principais tópicos que eu acredito que seja de suma importância que a gente tenha um mínimo de conhecimento, né?
que é sobre as áreas de preservação permanentes, as APPs, reserva legal, vou falar um pouco da supressão da vegetação para uso alternativo do solo, falar também sobre o cadastro ambiental rural e, por último, alguns questionamentos sobre as penalizações, né? Então, eu já inicio aqui falando, na verdade, um questionamento, o que é APPs, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar de área de preservação permanente, de APPs, e de acordo com a Lei 12.651, as APPs, áreas de preservação permanente, nada mais é do que são áreas protegidas, né, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos naturais, né, os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxogênio de fauna e flora, além de proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, de forma conceitual, a APPs, de acordo com essa lei, é exatamente isso, né? Então, mas quais são essas áreas? Né? Quais são essas áreas consideradas área de preservação permanente? O artigo 4 ele considera as áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para o efeito desta lei. A primeira, faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, né, desde a borda da calha do leito regular. Os efêmeros são aqueles riachos de curto prazo, né, tipo, com uma precipitação, a chuva maior, ela começa a ter o escoamento de água, mas não são perenes, então esses são excluídos, não são considerados área de preservação permanente. E aqui nessa figura, temos aqui um rio que com diferentes larguras, né? E essas faixas marginais, ela vai de acordo com a largura do rio. Por exemplo, o rio que tem menos de 10 metros, então temos que ter uma área de vegetação no entorno de 30 metros. Rio com de 10 a 50 metros, temos que ter uma área ciliar, né? Permanecer a vegetação, não pode haver a supressão dessa vegetação, de 50 metros. E à medida que vai aumentando, ó, rio de 50 a 200 metros, temos que ter uma área de vegetação de um lado e do outro, lembrando disso, de 100 metros. De 200 metros a 600 metros de largura do rio, temos que ter uma área de preservação permanente de 200 metros. E acima de 600, de 500 metros. Então, essa é a primeira área de preservação permanente, as áreas ciliares, como popularmente conhecido, como todo mundo já ouviu falar, né? Ou áreas ripárias. Temos também as áreas no entorno dos lagos, né, aqui, lagos naturais, em faixa com largura mínima no caso da zona rural, lagos que são maiores do que 20 hectares, temos que ter uma área ciliar, uma área com vegetação de 100 metros de comprimento, né? De largura, de 100 metros. Áreas menores de 20 hectares, esse valor de área de vegetação cai para metade. Então temos que ter 50 metros. E na zona urbana, qualquer que seja a sua dimensão em termos de hectares, temos que ter uma área aí de 30 metros. Temos também a terceira área, que são as áreas no entorno dos reservatórios de águas artificiais. Então, nesse caso, não é exigida as áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de barramento ou represamento de cursos de águas naturais. Nesse caso, é excluída a obrigatoriedade de deixar essa vegetação. Para os casos de reservatório destinado à geração de energia elétrica ou abastecimento público, aí nesse caso, tem que haver um licenciamento ambiental, né? E aí esse licenciamento ambiental é de acordo com o órgão, tanto estadual ou municipal, e aí você vai ter que ter o licenciamento do empreendimento, e é exatamente nesse licenciamento que vai especificar o que deve ser mantido de vegetação. Além disso, terão que obedecer também os seguintes parâmetros. Por exemplo, na zona rural, a largura, né, da faixa deverá medir entre 30 e 100 metros. Isso para reservatórios artificiais, né? E na zona urbana, a largura da faixa deverá medir entre 15 e 30 metros. Uma outra área, quarta área considerada área de preservação permanente, são as nascentes ou olhos d'água, né? Qualquer que seja a sua topografia. Então, nascente em si, ela tem por obrigatoriedade manter 50%
50 metros, desculpa, de raio de vegetação. Não pode haver a supressão dessa vegetação. Então, dependendo da topografia, em qualquer lugar que seja, tem que se manter 50 metros de raio de vegetação. Uma outra área de preservação permanente são as encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, né? E aí você tem que manter essa vegetação nesses locais. A gente vê muito nas cidades, principalmente nas capitais, áreas que são consideradas áreas de preservação permanente, sendo usadas para a parte de urbanização, de construção de casas, e aí por isso, vez ou outra, acontecem vários desastres com relação nessas áreas, porque são áreas consideradas de riscos e inapropriadas para a urbanização, né? Além disso, temos as restingas, como fixadores de dunas ou estabilizadores de mangues, também são consideradas área de preservação permanente. Os manguezais, em toda a sua extensão territorial, é considerada também área de preservação permanente, ou seja, não pode haver a supressão, caso com exceção, como toda lei existe, né, com exceções de que sejam feitas, a justificativa para a supressão seja para fins de utilidade pública. Aí pode haver a supressão dessa vegetação. Temos também as bordas dos tabuleiros ou chapadas, em faixa nunca inferior a 100 metros, como vocês podem ver aqui. Temos que manter toda essa vegetação na margem, né, com vegetação, não pode haver a supressão, coisas que ultimamente, quando você, principalmente na parte de cerrado, as grandes fazendas, elas não deixam essas áreas de preservação permanente, né? Então, agindo de forma ilegal, de acordo com a lei. Temos também o topos de morro, né? Montanha e serra com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, né? Também são consideradas áreas de preservação permanente. Temos as áreas com altitude superior a 1.800 metros, né? Qualquer que seja a sua vegetação, elas também devem ser mantidas com vegetação, não pode haver supressão, são consideradas áreas de preservação permanente. E, por último, temos as veredas, ou faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros. Aqui, essa área de preservação permanente, ela, lá, principalmente no Piauí, de onde eu sou, né, existem muitas essas áreas que são onde predomina a espécie Maurítio flexuosa, que é o buriti. Então, tem que manter, são áreas de várzeas, né, muito úmidas, e temos que manter, nesse caso, 50 metros de vegetação. Então, são 11 ao todo, né, áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 2.651. Partindo-se das APPs, venha-se a reserva legal. O que é a reserva legal, né? Muitas pessoas confundem a reserva legal com a área de preservação permanente. Na verdade, são coisas distintas. Então, a reserva legal, ela é obrigatória para todo proprietário manter na sua propriedade essa área de vegetação. E aí, mais adiante, vou especificar as porcentagens, porque isso difere dependendo do bioma, né? Mas todo proprietário ela deve manter sua reserva legal na sua propriedade. E a principal função é manter a biodiversidade, é manter os recursos hídricos, né? A fauna, a flora. E a ideia é que os proprietários em si, eles tentem o máximo colocar essas reservas legais próximo uma das outras para terem corredores ecológicos e evitar ter uma fragmentação, por exemplo. Os animais, eles dependem desses corredores para se locomoverem, né? Então, a ideia seria interessante que todos os proprietários fizessem suas reservas legais, combinassem de fazerem próximas umas das outras. No artigo 12 dessa lei, ele fala que todo imóvel rural ela deve manter a reserva legal sem prejuízo da aplicação das normas sobre a área de preservação permanente. O que é que eu quero dizer com isso? Se temos essa figura, ela mostra que temos aqui áreas de preservação permanente, né? Temos nascentes, temos os cursos d'água, que aí você tem que manter a vegetação no entorno desses cursos d'água. Isso eu estou me referindo aqui à área de preservação permanente, e temos aqui a vegetação com a reserva legal. Então, o fato de você manter a reserva legal não quer dizer que você não precise manter as áreas de preservação permanente. Muito pelo contrário, você tem que manter todas. Se o proprietário, na sua propriedade, não tiver curso d'água, não tiver essas áreas que eu acabei de falar, que são as áreas de preservação permanente, aí ok, você mantém só a reserva legal. Mas caso tenha, você tem que manter tanto a reserva legal como as áreas de preservação permanente com vegetação.
E aí, como eu falei, essa reserva legal, a porcentagem de reserva legal, ela difere dependendo dos biomas. Então, com relação, por exemplo, à Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela abrange nesse mapa está mostrando aqui toda a sua extensão territorial, né? Dentro da Amazônia Legal existe outros biomas, por exemplo, o Cerrado. Agora, quando se trata da floresta amazônica em si, temos que manter aí de reserva legal 80% e 20% pode ser usado para diversos outros fins, né? O cerrado, o bioma cerrado dentro desse território da Amazônia Legal tem que ser mantido 35%. 65% você pode fazer a supressão, né, e o uso, um outro uso. Os demais biomas, aí, Mata Atlântica, Caatinga, eles podem, na verdade, são 20% com vegetação e 80% pode ser usado para outro fim, né? Tanto a Amazônia, desculpa, tanto a Mata Atlântica como a Caatinga e o Cerrado são 20%. E aí, o que mudou, né, com relação à reserva legal da Lei 4.771 de 65 para essa nova Lei 12.651 de 2012? Por exemplo, propriedades pequenas, até 4 modos fiscais, e aí esses modos fiscais eles dependem muito do município também. E aí, por exemplo, Recife, um módulo fiscal equivale a 5 hectares. Né? Esses modos fiscais eles estão diretamente relacionados por exemplo, o modo fiscal é uma unidade de medida, né, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA, para cada município, levando em conta principalmente o tipo de exploração predominante no município, né, a renda obtida do tipo de exploração predominante. Então, esse modo fiscal é de acordo com essa exploração, o que se produz no município. Então, no caso de Recife, um modo fiscal equivale a 5 hectares. Então, nessa nova lei, essas propriedades pequenas de até 4 modos fiscais, que no caso de Recife, por exemplo, seria de 20 hectares, quando essas áreas elas são em terras indígenas, quilombolas, ou faz tem-se atividade silvopastoril, agroflorestal, nessas áreas elas são isentas de recompor a área que foi desmatada, certo? Nesse caso de até 4 modos fiscais. Isso caso a pessoa, o proprietário esteja com desacordo à lei, né? Então, nesses casos aí, não precisa recompor a área que está desmatada. A nova lei também ela autoriza a recomposição em áreas fora da propriedade, desde que no mesmo bioma. Ou seja, eu tenho uma propriedade no Piauí, fiz a supressão totalmente, que de acordo com a lei é ilegal, né? Porque eu teria que manter a reserva legal, mas se eu fiz o desmatamento, a supressão da vegetação, de todo o meu território, eu posso, em um outro estado, desde que seja no mesmo bioma, fazer a recomposição ou então comprar um terreno, né, que tem ainda vegetação e mantê-la como reserva legal. Esse é um ponto que é um dos pontos bem de conflito que eu não concordo, né, porque se você tem se eu tenho uma propriedade no Piauí, lá tem vários outros, além da vegetação, existe animais na fauna que talvez não teria em um outro estado, então e tem que levar tem muita coisa em jogo, não é só a vegetação em si, né? Com relação à supressão da vegetação para uso alternativo do solo, a lei também 12.651, ela fala que no artigo 26, a supressão de vegetação nativa para esse uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, ele dependerá do cadastramento do imóvel no cadastro ambiental rural. Então, esse cadastro ambiental rural ele é obrigatório para todo proprietário de terra. Então, ele tem que fazer esse cadastramento. Por que ele é obrigatório? Porque a partir do momento que você faz esse cadastro, você especifica onde que fica a reserva legal, onde fica as áreas de preservação permanente, entre outros. Então, caso havendo a liberação para a supressão e seja obrigatória a reposição florestal, deve haver essa reposição com espécies nativas do mesmo bioma. Isso é sempre bom ressaltar. O artigo 4, o parágrafo 4, ele fala que o requerimento de autorização de supressão, né, da supressão da vegetação, precisa no mínimo das seguintes informações: a localização do imóvel, né, especificar as áreas de preservação permanente e reserva legal, e também a reposição e compensação florestal, né, se for o caso de ter que ser obrigatório haver essa recomposição,
Também tem que ver a utilização efetiva e sustentável dessas áreas já convertidas. Se houver na sua propriedade áreas que já foram convertidas, tem que haver também esclarecer essas áreas, né? E o uso alternativo da área a ser desmatada. Para que você vai fazer a supressão da vegetação? Para qual fim? Então, lembrando que nessas áreas onde é liberada a supressão da vegetação nativa, se existir espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, tem que haver medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação dessas espécies. Ou seja, não é só o fato de fazer a supressão, você tem que fazer a reposição ou compensar os impactos negativos. O artigo 28 ele diz que não é permitida em imóvel rural que possui área abandonada, ou seja, não vai haver a liberação da supressão da vegetação em caso se você já tem, ou qualquer propriedade já tenha áreas que foram abandonadas. Então você vai ter que recompor aquelas áreas e aí posteriormente, da forma da lei, você poderá ter o aval para fazer a supressão de outras áreas. Com relação ao cadastro ambiental rural, esse cadastro nada mais é do que um registro eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis, como eu falei. E a ideia principal é integrar as informações ambientais das propriedades, né? Isso para ajudar a parte de controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e o combate ao desmatamento ilegais. Então, aqui tem uma imagem de como está a situação atual desses cadastros. Já foram cadastrados 6,5 milhões de imóveis, o que equivale aí a 543,7 milhões de hectares, até os dias atuais, né? A inscrição do imóvel rural, no CAD, deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual, que nos termos do regulamento exigirá do proprietário ou possuidor rural identificação do proprietário, né, ou possuidor, comprovação da propriedade ou posse e identificação do imóvel por meio da planta e memorial descritivo. Essa inscrição do CAR, ela é condição obrigatória para adesão ao programa de regularização ambiental. Acaba com a exigência de averbação da reserva legal em cartório, que antes do cadastro ambiental rural era feito em cartório. Então, com relação às punições para o desmatamento irregular, essa lei esses aspectos foram bem de conflito no ato de sancionar essa lei. Por quê? Porque as infrações ambientais cometidas até 22 de julho de 2008, antes de sancionar a lei, né, foram suspensas desde a publicação da lei, enquanto o proprietário que aderiu ao PRA, o Programa de Regularização Ambiental, estiver cumprindo com o termo de compromisso. Ou seja, aqueles proprietários que desmataram de forma ilegal, a partir do momento que ele faz um cadastro no CAR, faz o cadastro ambiental e se aderem ao Programa de Regularização Ambiental, eles estão isentos de qualquer multa, né? Também temos que destruir uma das punições, né? Destruir ou danificar florestas consideradas de preservação permanente, mesmo que a informação ou utilização com infringência das normas de proteção, também está infringindo a legislação. Impedir ou danificar ou dificultar, né, a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. E, claro, um dos principais pontos dessa lei foi extinguir-se impunibilidade com a efetiva regularização do imóvel. Ou seja, a partir do momento que você, como eu já mencionei, se você fez uma supressão da vegetação de forma ilegal, a partir do momento que você faz a regularização de acordo com o cadastro ambiental rural e adere ao programa de regularização ambiental, você está isento de qualquer punição, né? Desde que você faça todas as recomendações necessárias de acordo com a lei. Como que era isso antes? Antes dessa lei, quem fizesse infringisse a lei tinha pena de 3 meses a 1 ano de prisão simples e multa de 1 a 100 vezes o salário mínimo, né? E como que ficou? Como eu acabei de mencionar, fica isento os proprietários rurais das multas e demais sanções previstas na lei em vigor. Aquele produtor que se inscrever no CAR, né, e aderir ao programa de regularização ambiental, terá suspensas suas sanções administrativas. Então, teve uma mudança, por isso que teve bastante conflito entre a parte ambientalistas e os ruralistas. E aí, para finalizar, eu até trouxe alguns questionamentos, que é com relação a isso. A Lei 12.651 tem base científica? Será que essa lei ela realmente protege a biodiversidade, os recursos naturais? Por exemplo, as larguras das áreas de preservação permanentes, principalmente as ripárias, são suficientes? Será que não deveriam
a variar conforme a topografia, com o tipo de solo, com o tipo de vegetação, ou com o clima, em particular com a pluviosidade local. Então, temos que repensar se realmente essas larguras são suficientes. Com relação aos percentuais de reserva legal determinados, são suficientes para conservar a biodiversidade? Talvez, será que há dados suficientes que permitam sustentar os valores de 20, 35 e 85% de reserva legal? Usar espécies exóticas mantém a função da reserva legal. A reserva legal em si, ela tem a função de proteger, né? Mas também ela pode ser usada até 50% com vegetação, com espécies exóticas. Então, será que isso está protegendo realmente a biodiversidade em si? Então, é basicamente isso os questionamentos. Para quem tem interesse a mais de dar uma olhada com mais detalhe, com mais tempo, eu deixo aqui o link da Lei 2.651 e temos também um documentário bastante importante que eu gostei muito, que é a Lei da Água, que também está disponível no YouTube, né? E seria interessante que todos pudessem, quando tivessem um tempo, dar uma olhada nesses dois materiais que acho que iriam ajudar muito e talvez tirar muitas dúvidas com relação a essa lei de 12.651. Então, basicamente era isso. Já agradeço. Qualquer coisa, só entrar em contato. Agradecer a todos que fazem parte desse grande evento, né? E é isso. Muito obrigado. Um abraço a todos.